Saul, ele foi o primeiro rei de Israel. E não era vontade de Deus que Israel tivesse um rei. Até Deus, ele se entristeceu quando o povo pediu para si um rei, porque Samuel, vendo que já estava prestes a morrer, Samuel era o juiz e profeta ali da nação, ele se despediu do povo e antes dele falecer, o povo pediu para ele ungir um rei, para ele escolher um rei. E isso entristeceu muito o coração, tanto de Samuel, como o coração do nosso Deus, porque Deus queria reinar diretamente sobre aquele povo. E na verdade, quando o povo pediu um rei, o povo estava dizendo: eu não quero que Deus reine sobre mim, mas queremos que um homem reine sobre nós. Essa era a verdade e o próprio Deus disse isso. Que pena, né? Porque se nós deixarmos que Deus ele governe a nossa vida, que Deus governe o nosso ser, tudo é diferente. Mas infelizmente as pessoas elas querem ser governadas pelo homem. Hoje é necessário, é claro, mas se você aceitar o governo de Deus, o qual a palavra diz que é o reino de Deus sobre a tua vida, tudo vai ser diferente. Inclusive está escrito que as leis foram criadas para os malfeitores. As leis não foram criadas para os justos. As leis, elas foram criadas para os malfeitores, né? Porque se você é uma pessoa justa, você não vai temer as leis de punições, né? Lei contra assalto, lei contra violência, porque você não pratica isso. Então, o povo, ao invés de aceitar o reino de Deus, o povo aceitou e pediu que um homem reinasse sobre ele. Mas tudo bem, Deus aceitou isso e mandou que o profeta Samuel ungisse a Saul, né? Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. E Saul, aos seus olhos, ele era um homem simples. Aos seus olhos, Saul era um homem desprezível, um homem frágil. Porém, naquele momento, não existia ninguém em Israel igual a Saul. Deus se agradou naquele momento de Saul, por isso o escolheu como rei de Israel. Aqui em 1 Samuel, capítulo 10, relata o momento em que Saul foi ungido rei e o que aconteceu com ele quando ele foi ungido rei. Olha só, versículo 1. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça, beijou e disse: porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? Ou seja, naquele momento, Samuel ungiu com o azeite, derramou sobre a cabeça de Saul. Era assim que fazia, né? E Saul foi escolhido rei. O início do reinado de Saul foi uma maravilha, né? Ele foi escolhido por Deus, a forma que ele foi ungido, o que aconteceu ali para ele ser ungido foi algo, né, maravilhoso, algo fora do comum. E até ele, quando foi ungido, ele foi cheio, meus amigos, do Espírito de Deus. Pense que privilégio a pessoa ser cheia do Espírito de Deus. E Saul, ele foi cheio do Espírito de Deus. E era mais privilégio ainda naquela época, sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele não era derramado sobre todas as pessoas no Antigo Testamento. Ele era derramado geralmente sobre sacerdotes, sobre reis, sobre profetas, né? Sobre juízes. E Saul ter aquele privilégio de receber na sua vida o Espírito de Deus foi algo maravilhoso. Aí diz aqui, olha: e o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles. Tornar-te-ás um outro homem. É o que o Espírito Santo, quando enche a vida de alguém, faz. Torna aquela pessoa uma outra pessoa, muda o coração dela. Se era um malfeitor, passa a ser um benfeitor, né? Aí, olha só, versículo 9 e 10. Sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro,
E todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. E chegando eles ao outeiro, eis que um grupo de profetas lhes saiu ao encontro. E o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles. Então veja bem, tudo que Samuel disse que iria acontecer, aconteceu com Saul. O Espírito de Deus se apoderou dele e ele profetizou e o seu coração foi transformado. Então o início do reinado de Saul foi uma maravilha, porque ele foi cheio do Espírito Santo. Só que nem sempre foi assim. Mas na frente a gente vai ver que Saul ele perdeu esse privilégio de ter o Espírito Santo. E o que eu quero dizer com essa palavra? Que nós temos que guardar aquilo que Deus nos deu ou aquilo que Deus está nos dando. Você tem que conservar aquilo que Deus fez e está fazendo na tua vida. Você tem que valorizar essa oportunidade que Deus ele está te dando, porque senão você pode perder. E o grande problema é esse, que às vezes a pessoa ela não consegue se manter naquilo que Deus realizou na sua vida e ela perde. Às vezes era uma pessoa tão abençoada, uma pessoa tão feliz, às vezes mesmo na simplicidade, mas era uma pessoa que tinha paz, mas agora a vida se destruiu totalmente. E a vida de ninguém é destruída sem motivo. Teve um motivo. O motivo maior é o abandono a Deus. Foi o que aconteceu com Saul. Saul, depois que recebeu o Espírito Santo, até venceu guerras, venceu batalhas, foi elogiado, mas pouco a pouco Saul foi perdendo o Espírito de Deus. E ele começou a perder dentro do seu coração, porque dentro de si ele começou a se afastar de Deus. E depois isso se externou, isso foi demonstrado, as pessoas viam que Saul não tinha mais compromisso com Deus, que Saul não tinha comunhão com Deus, começou a desobedecer a Deus, começou a desonrar a Deus, achando que era mais sábio do que Deus. E com um porém, ele não se arrependeu. Se ele tivesse pelo menos se arrependido, tudo seria diferente. Mas ele não se arrependeu e esse foi o grande problema. Aí aqui no capítulo 16, fala de quando Saul perdeu o Espírito Santo. Olha. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito mau da parte do Senhor te atormenta. Então veja só, que vergonha para Saul, Ele que era cheio do Espírito Santo, foi cheio de força, foi cheio de virtude. Depois o Espírito Santo saiu e um espírito mau, um espírito maligno se apoderou dele. Talvez você conheça pessoas assim. Infelizmente, talvez você seja uma pessoa assim, que um dia foi cheio do Espírito de Deus, foi uma pessoa que estava na igreja, uma pessoa que fazia o bem, mas de repente, no meio do caminho, você deixou-se atrapalhar e hoje a sua vida está uma desgraça. Tem uma esperança para você, há esperança para você. Saul não se arrependeu, por isso que ele não foi salvo. Por isso que Saul não teve o reino restaurado. Mas se você se arrepender, você vai ter a vida transformada. Porque nós temos hoje o sacrifício de Jesus Cristo. Nós temos o sangue de Jesus Cristo, que é o sangue que clama por misericórdia a Deus. Quando nós nos arrependemos e pedimos perdão em nome de Jesus Cristo, o sangue de Jesus clama a Deus por misericórdia. E Deus manifesta em nós essa misericórdia e restaura a nossa vida. Então é isso que você tem que fazer, se arrepender, porque aí Deus vai te restaurar. Mas se não houver arrependimento em você, se você continuar a mesma pessoa, nada vai mudar, vai de mal a pior. Então essa é a palavra que eu tenho para você. Que o Senhor Jesus te abençoe. Não seja como Saul, que teve o Espírito de Deus, depois perdeu. Mas seja como Davi, que recebeu o Espírito de Deus, cometeu sim erros no meio do caminho, mas
ele se arrependeu, o Espírito de Deus estava na vida dele. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até mais.